aplaudir Jesus. Boa noite, meus irmãos queridos. Como vocês estão? Estão bem? Que povo abençoado, né? Bem feliz, bem alegre. Oh, Jesus maravilhoso. Essa palavra que está queimando no meu coração, quero dividir com vocês. Quero que vocês entendam que Deus tem feito, eu tenho visto que Deus tem feito isso aqui na nossa igreja, né? Essa palavra tem se cumprido aqui. E eu acredito que Deus vai falar muito com você, assim como falou também bastante comigo através dessa palavra aqui. E está no livro de 2 Crônicas, capítulo 29. Nós vamos ler a partir do versículo 1. 2 Crônicas, capítulo 29, versículo 1. Amém, Jesus. Foram já no banheiro, pegaram água, né? Esse é o momento. A gente precisa dar toda a atenção para a palavra de Deus. É ela que transforma a nossa vida. Amém? Eu orava hoje e dizia: Senhor, coloca as tuas palavras na minha boca, para que essas palavras venham transformar a vida das pessoas. Que sejam palavras de vida, que realmente mexa com o seu interior, que realmente trabalhe na sua vida. Amém? E a gente precisa dar essa atenção agora. Às vezes até na hora de nós darmos o chimarrão, a gente vai bem devagarinho, né? A gente senta um do ladinho do outro, serve o chimarrão, dá devagarinho, para não tirar a atenção do irmão que está na frente, do irmão que está do lado, porque esse é um momento muito importante. Amém? Diz assim então, Ezequias tinha 25 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou 29 anos em Jerusalém. A sua mãe se chamava Abia e era filha de Zacarias. Versículo 2. Seguindo o exemplo do seu antepassado, o rei Davi, Ezequias fez aquilo que agrada a Deus, o Senhor. Vamos parar ali um pouquinho. Então Ezequias, ele colocou no coração dele, quando ele assumiu o reinado de Judá em Israel, que ele faria diferente de como fez o seu pai. O pai de Ezequias não era Davi. O pai de Ezequias era Acás. E esse rei Acás, ele fez todo Israel, presta atenção aqui na pastora, ele fez toda uma nação se perder. O rei Acás fez toda a nação de Israel se perder. Ele fez o que pareceu mal aos olhos do Senhor. A Escritura diz que ele quis fazer aliança com o rei da Síria, com o rei dos filisteus. Ele pegou tesouros do templo para mandar para esse rei. Ele tentou fazer aliança com ele. A Bíblia diz que ele fechou a porta do templo onde o povo adorava a Deus, faziam os seus holocaustos, seus sacrifícios. Ele fechou a porta do templo. Ele destruiu os utensílios do templo. Ele levantou altares para adorar outros deuses. Em cada cidade ele levantou um altar para outros deuses. E a Bíblia diz que ele morreu dessa forma, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. A Bíblia diz que veio, se você pode ler o capítulo anterior, veio uma perturbação sobre Israel.
Porque, irmãos, não existe como nós termos uma vida de paz longe de Deus. Não existe. Uma vida de paz e de alegria nós só temos na presença do Senhor. E veio um tempo de muita perturbação, porque o rei Acaz fez todo o povo de Israel se desviar. Mas quando o filho dele, o Ezequias, assumiu o trono do pai, ele colocou no coração: meu pai não vai ser exemplo para mim. Eu não vou fazer a mesma coisa que o meu pai fez. Eu vou seguir os conselhos do meu antepassado Davi. Na Bíblia, aqui na minha tradução fala, no versículo 2, na amplificada, diz: ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Davi seu pai. Ele tomou Davi como exemplo e não Acaz. Ele colocou isso no coração. Você sabe que Davi veio, da raiz de Jessé. Jesus veio da raiz de Davi. E eu e você fomos chamados e escolhidos pelo Senhor Jesus. E Ele é o nosso maior exemplo. Nós temos que tomar Jesus como nosso exemplo. Assente no seu coração de não seguir o exemplo dos seus pais. Talvez foram bons pais. Talvez você teve o privilégio de ter um pai justo, honesto, correto, que se desvia do mal, que nunca traiu sua mãe, que sempre cuidou de vocês e protegeu. Mas talvez você não teve um pai assim. Talvez você não teve um pai amoroso, um pai carinhoso, uma mãe amorosa e carinhosa, que te protegia, que te cuidava de você, que não te abandonou, Talvez você teve uma infância onde você foi espancado, literalmente, machucado. E o Senhor quer que você e eu venhamos quebrar esse ciclo. Amém? Que quando os nossos filhos olharem para nós, muitos aqui já têm filhos, outros ainda vão ter. Mas quando os nossos filhos olharem para nós, eles possam olhar e dizer: eu quero ser como a minha mãe, como o meu pai. Eu quero seguir o exemplo, porque eles seguiram o exemplo de Cristo. Eles quebraram o ciclo. Amém? Eles procuraram fazer diferente. Eles seguiram o exemplo de Jesus. Eles buscaram o melhor exemplo para a casa, para a família deles. Eu posso seguir o exemplo da minha mãe, do meu pai. Que os nossos filhos, eles possam ver isso em nós. Amém? Que os nossos filhos possam ver em nós o temor de Deus. Porque quando eu olho para Ezequias, eu vejo temor, irmãos. Eu vejo temor a Deus. E que os nossos filhos possam ver temor em nós. O meu pai e a minha mãe tiveram tudo para fazer da mesma forma como foi criado, mas eles fizeram totalmente diferente. O meu pai e a minha mãe podiam ter me criado como eles foram criados, mas eles fizeram totalmente diferente. Eles aceitaram Jesus como Senhor e Salvador da vida deles, e eles tomaram o exemplo de Cristo para eles. Eles assentaram no coração que eles seriam diferentes, que eles fariam diferentes. Que o Senhor possa
contar conosco nessa missão. Porque os nossos filhos vão se espelhar em nós. É raro os filhos que não se espelham nos pais. É ou não é verdade? É raro. Que não seguem os mesmos erros, as mesmas faltas. É raro. Que eu e você venhamos quebrar esse ciclo e que nós venhamos escrever uma história com Deus. Como Ezequias escreveu uma história com Deus na vida, no reinado dele. Amém. Ele trouxe uma reforma, ele trouxe uma transformação em Israel. Se o seu pai não foi carinhoso, você vai ser carinhoso com seus filhos. Talvez você diga: é uma luta para mim, pastora, dar um abraço no meu filho. É uma luta para mim dizer eu te amo, porque eu nunca fui abraçado, porque eu nunca ouvi um eu te amo. É uma luta. Mas o Senhor vai te ajudar. Você vai orar e você vai dizer: Espírito Santo, o Senhor é que guia e governa a minha vida. Eu não consigo abraçar e não consigo dizer eu te amo, mas o Senhor vai me ensinar a fazer isso. Eu disse hoje para os irmãos, quando eu casei com um pastor, ele dizia: eu consigo te abraçar, amor e tudo, de tanto que eu oro a Deus. As crianças, mas é uma luta para mim, porque eu não recebi. Eu não tive exemplo. Eu não tive exemplo em casa. E eu orei muito, ele diz sempre para mim, eu orei muito para Deus me ensinar a ser marido. Eu orei muito para Deus me ensinar a ser pai. E eu vejo hoje quando ele fala que se eu tenho um bom marido e eu tenho um bom pai em casa, é porque ele orou, porque exemplo ele não teve. Mas ele decidiu quebrar isso. Eu não vou fazer igual. Eu vou ser diferente. Talvez na sua casa você foi, como um dia eu atendi um menino que ele tinha sido espancado com relho. E depois a mãe tinha que estar botando salmoura nas feridas dele. Ele tinha uma dificuldade de se abrir, de falar. Ele se travou completamente, ele era travado. Ele tinha problema de conversar com homens. Se um homem vinha falar alguma coisa, ele já se revoltava. Porque ele tinha aquela imagem do homem. E um dia eu disse para ele: Deus te escolheu, te chamou e você pode fazer diferente. A partir de você tudo vai ser diferente. Você vai quebrar esse ciclo de maldição. Você vai olhar no olho do seu filho, você vai conversar. Puxa e olha no olho e conversa. Essa geração de hoje é assim, né? Não é assim ou não é? A gente tem que olhar no olho deles e conversar e procurar entender. Nós temos Jesus que nos ajuda a apacentar a nossa casa. Diz para o teu irmão: você pode apacentar a sua casa. São suas primeiras ovelhas. As minhas primeiras ovelhas não são vocês, é a minha casa. É os meus filhos. E nós temos que assentar no nosso coração: eu vou fazer completamente diferente. Se o meu pai se drogava, eu não vou me drogar. Os meus filhos nunca vão me ver drogado. Se o meu pai e minha mãe, se houve traição, no meu casamento não vai haver traição. Não vai haver adultério. E se houve em algum momento da sua vida, e hoje você veio a se converter, olhe nos olhos dos seus filhos e peça perdão. E diz: o pai e a mãe não conheciam Jesus, mas hoje o pai e a mãe conhecem a verdade.
E nós te pedimos perdão porque houve isso dentro da nossa casa. Mas hoje nós honramos um ao outro, nós amamos um ao outro. E esse é o exemplo para vocês. Porque hoje nós temos Jesus. A coisa mais linda é um pedido de perdão, né? O pedido de perdão é a coisa mais linda que tem. Mostra humildade. Só um humilde consegue pedir perdão. Olhar no olho e reconhecer os seus erros. Só um humilde. E nós temos a chance, irmãos, de fazer tudo diferente. De ser um exemplo, como Ezequias fez. Eu não vou seguir o exemplo do Acaso, meu pai. Eu acho que enquanto ele reinava, Ezequias pensava assim: quando eu assumir esse reino, eu não vou fazer como meu pai. Eu vou fazer Israel se voltar para Deus. Eu vou comprar uma briga tremenda, mas eu vou fazer Israel se voltar para Deus. E ele fez, irmãos. Aqui diz, no versículo 3 assim, no versículo 3, ele, preste atenção aqui, no primeiro ano do seu reinado, diga primeiro ano, no primeiro ano e no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Versículo 4. E trouxe os sacerdotes e os levitas, os pastores que cantavam, né? Para você entender. E ajuntou-os na praça oriental. Uniu eles e disse-lhes: ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor Deus dos vossos pais e tirai do santuário o quê? A imundícia. Deixa lá no versículo 3. No primeiro ano, no primeiro mês, ele abriu as portas da casa do Senhor. Irmãos, o pai dele fechou a porta e ele foi lá e abriu. O povo de Israel todo desviado, adorando outros deuses, sacrificando a Baalins. E ele abriu as portas da casa do Senhor. As reparou. Foi a primeira coisa que ele fez. E você vê nele um temor. Você vê nele um compromisso com Deus. Você vê Ezequias colocando Deus em primeiro lugar no reinado dele. Sim ou não? Irmãos, a nossa vida só flui quando nós aprendemos a colocar Deus na nossa vida sobre todas as coisas. A Escritura diz que nós devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Se eu inverter tudo que eu buscar com as minhas próprias mãos e que não for conduzido pelo Espírito de Deus, eu posso perder. Quantas coisas nós já perdemos porque corremos na força do braço. Nós nem sabíamos se aquilo era a vontade de Deus para a nossa vida e nós fomos atrás. E quantas coisas às vezes a gente perde por causa disso. Primeiro é o reino, diga glória a Deus. Se eu e você colocarmos o Senhor sobre todas as coisas, tudo o que você precisar, Deus vai acrescentar na tua vida. Tudo, irmãos. Ele não pode ficar em segundo. Ele podia ter feito no segundo ano do reinado. Podia ou não podia? Abrido as portas da casa de Deus. No terceiro ano do reinado, ele disse: eu vou fazer no primeiro. E não vai ser no segundo, no quarto, no quinto mês. Vai ser no primeiro mês que eu assumi o trono. Eu vou abrir as portas da casa de Deus e eu vou reparar elas. Diga glória a Deus. Deus quer isso de nós. Ele quer ser o primeiro.
Ele não quer o segundo lugar, Ele não quer o último. Ele quer o primeiro, irmãos. E a Escritura diz que Ele reparou as portas. Ele não só abriu, Ele reparou as portas. Ele reparou o templo. Ele entrou no templo e Ele começou a dizer para os levitas e sacerdotes: vamos tirar toda a imundícia, porque quando uma casa está fechada, é pior. Você já entrou numa casa fechada por muitos anos? É uma imundícia. É telha de aranha, é pó para tudo que é canto. É uma imundícia uma casa fechada. E quando Ele abriu as portas, Ele disse: vou reparar essas portas e vamos tirar a imundícia do santuário. Você sabe que hoje, no Novo Testamento, Deus não habita em templos de pedra. Mas Deus habita onde? Dentro do seu coração. Diga: eu sou o santuário de Deus. Deus habita dentro de você. O Espírito Santo escolheu o seu coração para morar. Você é a morada do Espírito Santo. Irmãos, não feche a porta do santuário. A casa era carnal e fechou a porta do santuário. Não feche a porta do santuário. Deixe ela aberta. Não feche as portas do seu coração para Deus, irmãos. Deixe as portas do seu coração abertas. Amém? Você vê quando uma pessoa tem um coração aberto para Deus. Você está pregando, a pessoa está assim, ó. Ela está comendo aquilo. Ela sai daqui e ela diz assim: meu Deus, eu vou reparar as coisas. Eu vou começar a reparar a minha vida. A pessoa presta tanta atenção na palavra. O coração dela está tão aberto para a palavra que ela começa a dizer: eu vou reparar tudo, Jesus. Às vezes ela sai lá na rua até meio assim, avoada assim. Não sei se você já saiu assim. Meu Deus, é tanta informação, né? E você começa a ficar pensativo. Você começa a pensar: meu Deus, eu tenho que reparar isso, eu tenho que reparar aquilo. Isso aqui não está certo na minha vida, isso aqui está errado. E é tão bom quando nós saímos assim da casa de Deus. Porque isso significa que você vai viver uma transformação. Você vai passar por um novo nascimento. E Deus vai fazer uma obra completa na tua vida. Seu coração está aberto. Você só conserta aquilo que você repara. Sim ou não? Quem reparou quando nós viemos para cá que a calçada era toda quebrada? Fica assim com a mão erguida. Alguns, não todos. O pastor dizia assim: tem que arrumar essa calçada. Amor, nós temos que arrumar essa calçada. Daqui um pouco alguém vai botar o pé nessa calçada ali e vai virar o pé, um irmão vai se machucar. Nós temos que arrumar essa calçada. Conseguimos arrumar a calçada. Você só repara o que você presta atenção. Aí depois, quem é que reparou que a escada era toda quebrada? Quem reparou? Diminuiu as mãos. Nós temos que arrumar essa escada. Alguém passa com o pé ali, uma criança, dá um talho, machuca. Está horrível essa frente, nós temos que arrumar, vai machucar alguém. Reparemos a escada agora. Vocês viram que ela está reparada? Quem é que viu? Poucas pessoas. Arrumamos a escada. Você só arruma o que você repara. O que você para dar atenção. Sim ou não? Lá em casa esses dias a parede estava pintada de canetinha. Alguém faz isso na sua casa também? Jesus amado. Não tem papel em casa, tem que ser na parede. O pastor disse: olha só, meu Deus, quem é que fez isso? Quem, né?
Pega um sapólio, vai lá limpar. Uma sujeira, limpei. Porque nós reparamos que estava riscada. Nós só consertamos o que nós identificamos que precisa de reparo. E quando você está com o coração aberto para a palavra, irmãos, presta atenção aqui. A palavra vai entrar dentro de você. E você vai começar a passar por um período de reparos. Isso aqui tem que reparar, isso aqui eu tenho que reparar, isso daqui eu tenho que abandonar, isso daqui eu tenho que ir lá, eu tenho que ir lá pedir perdão para essa pessoa, eu tenho que me consertar com esse. E as coisas vão começar a ser colocadas no lugar dentro de você. O meu palavreado tem que mudar. Eu preciso ter um palavreado mais santo. O jeito que eu estou falando está me amaldiçoando. Eu amaldiçoo a mim mesmo, eu amaldiçoo meus filhos. A minha forma de falar tem que mudar. Eu vou mudar, Senhor. Você começa a reparar. A reparar. A botar em ordem. E a tua vida começa a ser abençoada por Deus quando você faz isso. Porque a palavra está entrando dentro de você, está te transformando. Algumas pessoas vão dizer: meu Deus, como você está diferente. Não parece o mesmo. Você não deve ficar triste, você tem que dizer glória a Deus. Glória a Deus. É Jesus na minha vida. E não acontece da noite para o dia. Deus está fazendo essa obra. Tem coisas na minha vida que eu sinto que estou em reparo ainda. Olha para o seu irmão e diz para ele: quanto tempo você serve a Deus? Você está sentindo que de tempo em tempo ele começa uns reparos em você? Né? É bom. Eita, que é bom que você chora. Ontem eu estava meditando nessa palavra aqui. Deus, o que eu tenho que mudar como mãe? Deus foi me mostrando tanta coisa. Deus disse: tua filha está precisando de óculos. Até agora tu não foi ver uma consulta. Se ela rodadiana, a culpa é tua. O que tu corre para cuidar dos outros, mas tu tem que cuidar dela primeiro. Me deu num tapa assim, ó, de luva, sabe aquele tapa assim? Eu disse: Jesus, eu vou melhorar. Eu vou ir atrás disso aqui. Às vezes um filho nosso está meio doente, está com alguma coisa, e a gente não vai reparar. O que eu tenho que melhorar como mãe? O que eu tenho que melhorar como esposa? Fica pronto, porque ele vai falar para você. Amém? Tá pronta, irmã? Cadê as mulheres aqui? Ei! Fica pronto. Ele vai dizer para você: você anda muito braba. Se acalma. Cuida das tuas palavras. Você anda muito crítica. Tudo tu critica. Tudo tu critica. Tu não elogia, tu só critica. Você acha que eu já não ouvi isso de Deus? Eu já ouvi isso de Deus. Mas você só ouve quando o seu coração está aberto. O templo está com as portas abertas, sabe? Escancarada. Ele começa a reparar a sua vida. Te aquieta aí, filha. Está criticando demais. Comece a elogiar um pouco. E quem não gosta de um elogio, né? Cadê os homens aí? Você quer ganhar sua mulher, meu irmão? Fica aqui no ouvido dela, ó. Você tem que aprender. Vai no ouvido dela aqui, ó. Como você tá linda. Ai, né? Talvez não esteja tão bonito. Talvez tá lá com a camiseta toda esgadelhada assim. Mas se você começar a falar, ela vai querer se ajeitar para você. Você começar a dizer que ela é linda, que ela é preciosa, que você ama ela, que você não vai trocar ela por nada e por ninguém. Eu ouço isso do meu marido. Ouço isso dele. Manda um recadinho. Tô aqui, tô lembrando de ti, amor, te amo. Manda um louvor, a gente faz isso.
namoro, aí casa, fica tempo, por que não faz mais? Mudou por quê? Mantenha a chama acesa, meu irmão, porque senão vai apagar. O fogo vai acabar, meu irmão. Ai, porque não tem intimidade, porque vira para um lado, porque não olha para minha cara, porque não quer saber de mim. Mas também, isso vale para os dois. Não tem carinho, não tem palavras de carinho, só palavras de crítica. A pessoa chega a deitar sem banho. Misericórdia. Eu não vou tomar banho. Só para ninguém chegar perto, né? Ah, hoje o filho está incomodando. Bota bem no meio, assim, ó. Porque não quer chegar perto. Não quer dizer nada, mas não quer que chegue perto. O que eu tenho que mudar, irmãos? Começa a falar palavras. Sabe, traz para perto. Trata com carinho a sua família. Trata com carinho os seus filhos. Elogie, abrace. Traz para perto de você, senão o mundo vai levar. Você vai perder. E vou dizer, nós só valorizamos muitas vezes o que nós perdemos. Depois que nós perdemos, nós entendemos o valor que aquilo ali tinha. Mas por que não valorizar antes de perder? Amém? Eu digo para o meu esposo, quantas vezes eu digo, você é lindo, amor? No dia, amor, você está lindo, amor, você está lindo. Essa roupa aí deixou você muito lindo, amor, essa aí. Toda hora eu digo para ele. Ele diz que eu estou profetizando. E quanto mais você fala, mais a pessoa fica mesmo. Porque ela quer ficar bem para você. Se eu ficasse dizendo um monte de palavra dura para ele, grossa, estúpida, você acha que ele ia querer ficar perto de mim? Se ele começar a dizer, tu tá bem feia, tu tá gorda, porque não sei o quê, né? Sua burra, sua trouxa, sua... Você acha que eu ia querer ficar perto? Nunca. E os meus filhos veem a gente se tratar com amor e carinho. Que um dia eu quero que eles tenham um casamento assim. Nunca eles vão ouvir sair da minha boca uma palavra dura, uma palavra de humilhação para ele. Nunca. Nunca. Porque isso faz os filhos perderem o respeito com o pai. E eu, como mãe, preciso dar honra para ele, para que ele tenha respeito dentro de casa. Um dia o seu filho e a sua filha vão precisar da voz do pai. E se você nunca deu honra, a voz dele não vai ter honra. Mas se você sempre deu honra, eles vão parar para ouvir, opa, que é o pai. O pai está falando. Nós é que damos honra. Nós é que damos honra para o nosso marido. Irmãos, eu nem ia falar sobre isso, mas está indo para esse caminho. Quebre o ciclo de maldição. Você não é sua mãe. Você não é seu pai. Você é nova criatura em Cristo Jesus. Seu pai e sua mãe não são exemplo para você. Amém? O seu maior exemplo, ainda que eles tenham sido bons, o seu maior exemplo é Jesus. Você pode ser melhor do que eles. Diga glória a Deus. Diga eu sou melhor. Porque eu tenho Jesus como meu exemplo, como minha base, como minha estrutura. Eu sou diferente, a minha casa é uma bênção. Meu casamento é uma bênção, meus filhos são uma bênção, em nome de Jesus. Se não são agora, serão. Porque você profetiza sobre eles. Em nome de Jesus. Tem uma fasezinha bem difícil. Mas você com sabedoria, sem bater muito de frente, você consegue. Sim ou não? A gente consegue, amém? Com sabedoria a gente consegue. Com amor a gente consegue tudo. Glória a Deus. Nós vamos seguir aqui. Ele reparou. Vamos terminar ali.
Versículo 5. E disse-lhes: ouvi-me, ó levitas, santificai-vos, purifique-se e liberte-se do pecado, né? Diz ali o versículo 5. E lhes disse: ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora, santificai a casa do Senhor Deus dos vossos pais, e tirai do santuário o quê? Tira do santuário a imundícia, o coração. Deus não tem comunhão com sujeira. A Bíblia diz que há espíritos imundos. Quem gosta de imundícia é quem? Satanás, o diabo e os seus demônios. Eles são espíritos imundos. Eles gostam de imundícia. Agora o Espírito Santo, ele gosta de pureza. Irmão, não é Deus que vai tirar a imundícia, somos nós. Ele disse: tirai do santuário a imundícia. Começa a dobrar teu joelho e dizer: Espírito Santo, limpa o meu coração. Tira a imundícia de dentro de mim. Tira a sujeira do meu coração, Espírito Santo. Tira, me limpa. Eu tenho mágoa dentro de mim, eu tenho ódio, eu tenho raiva. Sabe, eu quero que o Senhor tire essas iniquidades, essas impurezas de dentro do meu coração. Eu tenho revolta, eu tenho sujeira, eu tenho impureza dentro de mim. Tira de mim, Senhor. Começa a abrir teu coração para o Espírito Santo. Começa a tirar para fora a imundícia. Eu ainda replico coisas do meu pai, eu replico coisas da minha mãe. Eu não quero ser assim. Tira a impureza de dentro de mim, Senhor. Me limpa, tira o que é imundo que está dentro do meu coração. Tira. Amém? Tira a imundícia. Você também não gosta de sujeira. Irmão, se eu entro numa casa, na minha casa, eu preciso estar com a minha casa limpa. Eu preciso estar com a minha casa limpa, eu preciso passar pano no chão. Eu preciso, às vezes tu abre a gaveta e está meio bagunçado por causa da correria. Meu Deus, tem que ajeitar essa gaveta. Enquanto daqui a pouco eu vejo, vou lá, dou um jeito, arrumo a gaveta. Deus é um Deus de ordem e de limpeza. Deus não habita na sujeira. Sabe, tem aqueles acumulador, né? Que fica acumulando coisa. Meu Deus, você vai entrar na casa dele, vocês já viram? Você tem que fazer assim, ó. De tanta sujeira. Deus não está no meio da imundícia. Deus está na limpeza, na ordem. Mas quando a minha casa começa a ficar meio bagunçada, eu disse: peraí, tem que organizar isso aqui. Tem que organizar esse roupeiro, tem que organizar essas gavetas, tem que organizar esse chão, tem que limpar isso daqui. Porque Deus é um Deus de limpeza e ordem. Ele quer o nosso coração limpo também. Diga glória a Deus. Limpo. Limpo de revoltas, de mágoas, de coisas ruins. Tira a sujeira, Senhor. Eu não quero. Eu quero o meu santuário, o teu santuário limpo para o Senhor habitar dentro de mim. Eu quero que o Senhor habite dentro de mim. Amém? Ele diz ali no versículo 7, versículo 6: porque nossos pais transgrediram e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o deixaram, e desviaram o seu rosto do tabernáculo do Senhor, e lhe deram as costas. Também fecharam as portas do alpendre, e apagaram as lâmpadas, e não queimaram incenso, nem ofereceram holocaustos no santuário ao Deus de Israel. Por isso veio grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, e os entregou o que, irmãos? A perturbação, a assolação, ao escárnio, como vós está vendo com os vossos olhos. O nosso coração precisa estar aberto. As portas precisam ser reparadas. Diga graças a Deus. A imundícia precisa ser tirada. A lâmpada precisa estar acesa.
o incenso precisa estar ligado. E os holocaustos e as ofertas precisam estar em dia. Nós temos que ofertar nossa vida, nosso coração. Veio uma grande ira sobre o povo, veio perturbação, porque eles não cuidaram do santuário. Diga para o teu irmão: cuide do seu coração, meu irmão. Cuide do seu coração. É templo de Deus. Amém. Acenda a lâmpada. Às vezes a gente vai conversar com algumas pessoas, ela diz: mas Deus não me ouve. Deus não está me ouvindo, pastora. Parece que a minha oração bate no teto e volta. O que está acontecendo? Deus não me ouve. Seu coração está aberto? Presta atenção aqui na pastora. Seu coração está aberto? Você está com as portas do coração abertas? Às vezes a pessoa diz que está, mas ela recebe a palavra, irmão, ela endurece a cara assim, ó. Ela cruza os braços. Lá dentro ela diz: eu não concordo com isso daí. Ela sai, a Bíblia não mexe mais nada com ela. Ela sai da igreja, irmãos, ela continua a mesma pessoa. Ela não se coloca para reparar nada. Isso mostra que o coração está fechado. Fechado, irmãos. As portas estão fechadas. Porque se a porta tivesse aberta, já tinha começado um reparo. Sim ou não? Você já tinha começado a reparar coisas na sua vida. Alinhar a sua vida diante da palavra de Deus. Se não se alinhou, se tem coisas que estão há anos aí, é porque o coração ainda está fechado. Porque se o coração está aberto, você já começa reparos. Mexe com você, a Bíblia mexe com você quando o seu coração está aberto. Amém? Você é transformado, não tem essa coisa de entrar e sair do mesmo jeito. Você entra e cada vez que você entra, você sai diferente. Meu Deus do céu, hoje Deus me deu mais uma lambada. Parece que me pegou nos dois ombros e fez assim, ó. Acorda, dormente. Até quanto vai dormir, hein? Estou falando isso porque às vezes é comigo que acontece isso. Vai continuar dormindo. As portas têm que estar abertas. E o Senhor está dizendo: você quer ter suas orações respondidas? Quem quer ter oração respondida? Abra o seu coração, abra as portas do templo. Comece a colocar em reparo a sua vida. Abra as portas e comece a colocar a sua vida em reparo. Terceira coisa, tira do santuário a imundícia. Começa a orar e dizer: Senhor, onde é que estão as imundícias? O que está dentro de mim que é impuro e que te desagrada? Tira de mim, Senhor, me liberta, me livra disso. Tira essas coisas ruins de dentro do meu coração. Ele vai começar a te ajudar. O Espírito Santo tem a pá. Ele, ó, o Espírito Santo vai começar a te lavar. Você vai conseguir olhar nos olhos de pessoas que você não olha mais. Você vai conseguir dar abraço em pessoas que você não abraça mais. Essa é a terceira coisa que você tem que fazer: tirar a imundícia. Quarta coisa, volte a acender as lâmpadas. Com o que se acende a lâmpada? Com azeite. O azeite representa o quê? O Espírito Santo. Comece a buscar o Espírito Santo de novo. Toda hora você fala com o Espírito Santo. Toda hora você fala com o Espírito Santo. Espírito Santo, o Senhor é meu amigo. Me ajuda, me ensina, me guia. Espírito Santo, o Senhor está aqui comigo. Vai me conduzindo, vai me guiando. Você está no carro, você está falando com o Espírito Santo. Você está dentro de casa, trabalhando, você está falando com o Espírito Santo. Você está trabalhando na rua, você está falando com o Espírito Santo. Você está indo vender, você está falando com o Espírito Santo. Comunhão com o Espírito Santo. Acende a lâmpada. Lâmpada apagada, não tem como Deus falar com você.
A lâmpada do Espírito tem que estar acesa. Começa a falar com o Espírito Santo. Acende a lâmpada. Essa é a quarta coisa. A quinta coisa, começa a acender incenso. Eles tinham parado de acender incenso. O que é acender incenso? Louvor. Irmão, o louvor está na tua boca. Você coloca louvor dentro da tua casa e começa a adorar a Deus lá. Bota louvor na tua casa, bota louvor na tua sala, bota louvor dentro do teu carro. Começa a cantar. Mas pastora, não tem motivo para cantar. Mostra para o diabo que você adora a Deus quando você tem tudo e quando você não tem nada. Mostra para o diabo que você ama a Deus de verdade. Amém. Bota louvor. A adoração vai subindo. O incenso era adoração, era o cheiro que subia nas narinas de Deus e fazia Deus respondê-los. Você tem que estar com louvor na tua boca. Às vezes o que está na tua boca é funk. Pega aqui, larga lá. Ai, Deus me responde. Não vai te responder. Você não consegue ouvir, você está na carne. Deus só consegue falar com quem busca estar no Espírito. Tem uns funk que eu vou te dizer. Esse dia passou lá. Sei que ele diz, meu Deus do céu. Cada letra estão se superando. Imagina se a pessoa só ouve esse tipo de música. Ah, não adora a Deus. O incenso está apagado. Ela quer que Deus responda. De que jeito? Vai para a balada. Bota tudo de fora. O teu corpo é templo do Espírito Santo. Se você se sacia ainda com as coisas da carne e precisa disso, é porque não teve um encontro com o Espírito Santo. Porque a hora que você tiver, você nunca mais vai trocar ele por causa de nada do mundo. Nada vai te saciar, só ele. A hora que você prova dele, nunca mais você vai precisar provar o mundo e dar lugar à tua carne. Nunca mais. Eu sei que eu estou dizendo porque eu já vivi lá. Nunca mais. Você quer agradar o coração de Deus. Você quer agradar Jesus. Você quer que ele te chame de amiga. Você quer que ele diga para você, filha amada, eu te amo. Tu é importante para mim. Você quer que ele diga para você, eu estou aqui, está me vendo aqui? Você começa a orar, você sente a presença dele, você não precisa de mais nada. Se você for no mundo procurar, você só vai achar porcaria. Pessoas que vão usar você e vão jogar você fora. Vão usar seu corpo e vão jogar você fora, porque não estão preocupados com o seu espírito e com quem você é de verdade. Quando me abandonaram, eu fiquei com Jesus. Eu disse para ele, eu fico com o Senhor. Eu não abro mão do Senhor. Eu nunca mais volto para esse mundo. Eu não preciso de bebida, eu não preciso de balada, eu não preciso de homem. Eu preciso de ti, Jesus. E eu disse para ele, eu sou completa com o Senhor. Eu fico com o Senhor e com meus filhos. E eu te sirvo até o último respirar da minha vida. Eu te sirvo. Quando o pastor chegou na minha vida, eu dizia para ele, eu não quero ninguém. Eu não quero ninguém. Eu estou bem, eu estou legal, eu estou feliz, estou servindo a Deus, eu amo Jesus, eu tenho meus filhos, está tudo bem para mim. Ele sabe disso. E eu orei muito para Deus me mostrar se era Ele. Muito. Deus, se não for, eu não quero. Se é do diabo para mim me desviar e ir para o mundo, eu não quero. Porque eu não abro mão da minha salvação por causa de homem nenhum. E eu dizia para ele, será que tu não é do diabo para mim? Que o diabo te enviou para mim me desviar? Esse homem orou. Eu vou orar. Deus vai te mostrar que eu sou dele. Dizia para mim.
E mostrou. Aleluia por isso. E mostrou, irmãos. Um dia eu fiz um jejum de Daniel, só legume, 21 dias. E o Senhor vai me mostrar se ele é um homem de Deus ou não é. E num culto, Deus tomou um pastor e esticou os dedos para ele e disse: homem de Deus. Porque eu dizia: se ele é do diabo. E naquele dia o Senhor me confirmou que ele era um homem de Deus. E hoje nós estamos casados, somos felizes, nós nos completamos, eu e ele. Onde ele vai eu vou. Não consigo ficar longe. Onde é que tu tá? Vamos no mercado, eu quero que ele esteja junto. Onde ele vai eu vou. É nós assim, né? Grudado. A minha mãe sabe. Mas eu coloquei Jesus em primeiro lugar na minha vida. Por isso que ele me deu. Eu estava escondida nele assim, ó, no Senhor. E foi lá que ele me achou. Mas as pessoas querem fazer tudo o contrário. Elas querem botar Deus e a palavra em último lugar na vida delas. E elas querem ser felizes. Elas querem que Deus responda. Mas elas querem botar Deus em último lugar. Irmãos, Deus tem que estar em primeiro. Sabe, quando eu olho para o Ezequias, eu vejo temor nesse homem. Ele desagradou pai, mãe, ele desagradou todo mundo para fazer o certo diante dos olhos de Deus. E se você for olhar a história dele, ele prosperou muito no reinado e ele teve paz. Quando se levantou uma guerra contra ele, ele fez uma oração e Deus enviou um anjo e destruiu todo o exército inimigo. Sabe por quê? Porque ele tinha crédito com Deus. As pessoas querem orar e Deus que responda. Deus já tem que responder. E o crédito com Deus. Ele tinha temor. Irmãos, eu orei hoje, eu disse: Deus, restaura o temor. Restaura o temor nas pessoas. O temor a Deus, o temor à palavra, o comprometimento, irmãos, com o Espírito Santo que está com você todo dia. Abra as portas do templo, repara o que ainda tem que ser reparado. Para de empurrar com a barriga, para de deixar para amanhã. É 1 ano, é 2 anos, é 3 anos e não faz o que Ele mandou. Não se conserta, não casa, não vai atrás dos papéis para casar. Irmão, faz o que tem que ser feito. Faz. Temor, isso que faz a sua vida fluir. O que faz a sua vida fluir é o temor a Deus. O que faz Deus te responder é o temor a Ele. Amém. Ah, mas me ensinaram, mas o meu líder fez. Quem é o seu exemplo? O meu exemplo é Jesus, irmão. O seu é Jesus. O meu exemplo não é homens. Eu que decido quem eu vou tomar por exemplo. Ainda hoje existem uns homens de Deus que você possa tomar por exemplo, mas tem muitos que não são mais. Você que vai decidir quem vai ser exemplo para você. Pelo fruto se conhece a árvore. Não é pelo que ela fala, é pelo fruto do dia a dia. Amém, meus irmãos. Acenda a lâmpada, acenda o incenso de novo, volta a adorar a Deus, volta a buscar o Espírito Santo, volta a adorar a Deus. Holocaustos, ofertas, volte a fazer suas ofertas. Em primeiro lugar, ofereça o seu coração. Essa é a sua maior oferta. E a Bíblia diz: se um dia você for trazer uma oferta no altar, financeira mesmo, e você lembrar que você tem alguém que você prejudicou, você tem que ir lá pedir perdão para uma pessoa. Vai lá e pede perdão para ela. Depois você traz a sua oferta. Porque isso vai fazer Deus receber. E quando Deus recebe, Ele derruba e derrama em dobro sobre a tua vida, em triplo. Amém? Quem entendeu isso? Vamos recapitular? Quem quer ser ouvido? Vamos quebrar os ciclos. Vamos tomar bons exemplos.
Vamos fazer diferente. Primeira coisa, vamos abrir o templo, vamos abrir o coração para Deus. Vamos começar a reparar o que tem que ser reparado diante dEle. O que Ele tem nos mostrado, vamos reparar. Outra coisa, segunda coisa, terceira coisa, vamos abrir a porta. Vamos acender as lâmpadas, vamos acender incenso. Vamos fazer as ofertas, vamos entregar nossa vida. Amém? E você vai ser atendido. Nós vamos encerrar aqui, versículo 10. Ele disse: agora me veio ao coração. Olha o que ele disse para o povo: que façamos uma aliança com o Senhor, Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Meus filhos, não sejais negligentes, pois o Senhor vos escolheu para estardes diante dele, para o servirdes, serdes seus ministros e queimardes incenso. Ele disse: está vindo no meu coração que a gente tem que fazer uma aliança com Deus, um concerto com Ele, uma aliança com Ele, de respeito, de fidelidade, de temor a Ele. Nós temos que fazer essa aliança. Por quê? Porque Ele escolheu vocês. O Senhor vos escolheu para estarem diante dEle, para o servir. Oh, meu irmão, foi Jesus que te escolheu, foi o Senhor que te escolheu para estar diante dEle. Isso é um privilégio de poucos. É um privilégio de poucos ser escolhido, chamado para servi-lo, representá-lo. Mas Ele escolheu a mim, escolheu você também. E nós temos que fazer uma aliança. Eu quero Jesus, e eu vou me esforçar para andar contigo, para andar em temor, para respeitar, levar o teu exemplo. Eu quero fazer essa aliança. E depois que ele fez isso aqui, quem conhece a história sabe, ele quebrou todos os altares de Baalins. Ele limpou o templo, ele botou o templo a funcionar de novo. Levita, sacerdote, holocaustos. Ele celebrou a Páscoa. Irmãos, e quando eles estavam celebrando a Páscoa, o Senhor ouviu eles e os abençoou. Fazia muito tempo que o Senhor não ouvia mais eles. O Senhor os ouviu e os abençoou. Amém? Se coloca de pé, coloca para mim esse versículo lá. Capítulo 30, o versículo 27. Então os sacerdotes e os levitas se levantaram e abençoaram o povo. E a sua voz foi o quê? Ouvida, porque a sua oração chegou até a santa habitação de Deus, até os céus. Deus respondeu. Deus começou a falar de novo com eles. Deus começou a abençoar eles de novo, porque eles repararam o templo. Amém? Nós vamos fazer uma aliança. Você quer fazer uma aliança com Jesus? Se você sente, pastor, eu preciso renovar minha aliança, vem aqui para frente. Vamos fazer isso junto? Eu preciso, pastor. Vem, vamos fazer junto. Quem sente de vir, pode vir. Nós vamos fazer essa aliança com o nosso Jesus. Ele está te convidando. Amém. Amém, Jesus. Vamos fazer uma aliança. Você quer aceitar Jesus? Você pode vir aqui para frente também. Pastor, eu quero aceitar Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu quero entregar minha vida para Ele, pastora. Nunca fiz essa oração, mas eu quero fazer hoje. Vem aqui para frente se você quer fazer essa oração. Chega bem pertinho, pode vir. Não precisa ficar com vergonha não, tá? Eu quero fazer, pastor, essa aliança com Jesus hoje.
Feche um pouquinho os teus olhos. Pai querido, eu te apresento a vida desses meus irmãos aqui. A minha vida, Jesus. E eles sentiram no coração agora, Pai, de fazer uma oração renovando a aliança contigo. E que essa aliança seja agora, Pai, restaurada. Em nome de Jesus. Primeiro nós te pedimos perdão pelos nossos pecados. Te pedimos perdão por muitas vezes endurecer o nosso coração, fechar as portas. E nós queremos fazer tudo diferente, Senhor. Perdoe os nossos erros, as nossas faltas. Perdoe todas as vezes que de alguma forma não tememos o Senhor. Nos perdoe em nome de Jesus. Diz para Ele: eu renovo a minha aliança contigo, Jesus. Eu entrego, Senhor Jesus, a minha vida para Ti. Diga para Ele: Tu és o meu único e suficiente Salvador. Tu és o meu Senhor. Isso, nós vamos adorar Ele com essa canção, em nome de Jesus.